Bom dia, boa tarde, boa noite a todos vocês. Este é mais um Ou Vai ou Racha, episódio número não sei. Vamos falar aqui das melhores Quatro. finais da Libertadores. Quatro, beleza. As melhores finais da Libertadores do século. Mas antes, polêmica! Polêmica desse programa. O século começa em 2000 ou em 2001? Ih, rapaz. Qual é a opinião dos senhores aí? Olha, eu como venho da área de exatas, geralmente considero-se o número zero o início das casas decimais, né? Agora, eu não sei a opinião dos senhores, né? Não existe ano zero, né? Jesus nasceu no ano 1, então Exatamente. os séculos começam a partir do primeiro ano Uhum. da década aí, né? Da década de zero. Então, apresentem-se aí, senhores. Vamos falar sobre Libertadores, la Glória Eterna. A glória Né? eterna, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Hoje quem tá falando aqui, uma satisfação estar com essa bancada maravilhosa, com esses caras aqui que são sensacionais e vão para mais um novo El Racha, falando um pouquinho da glória eterna, Libertadores, um assunto que a gente gosta tanto, relembrar um pouco das finais. Esse programa vai ser muito legal. Só na guarda aí, vamos que vamos. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Nunca nos esquecemos dos madrugueiros que nos assistem. E é isso aí, vamos falar de um tema espetacular, a Libertadores, as melhores finais, melhores, maiores, como preferirem, e que seja um excelente programa e que um dia, ó, deixa eu mostrar aqui, ó, meu Petrolina chegue, quem sabe, Grande um dia Petrolina. eu vou assistir no Paulo Coelho a grande Vai final da lá. Libertadores com fé em A Deus. final não, porque agora é em campo neutro, né? Mas Quem a sabe semifinal a você gente não pode. constrói um estádio aqui de Bom, 70 mil pessoas e a final cai pra cá. exatamente. Antes de Exatamente. começarmos, disclaimers aí, né? Esse programa é dedicado a Antero Elo. Greco, Silvio Luiz e Apolinho, sempre Perfeito. nossos corações. E este programa também chega a você por cortesia de. Elodim Marketing. Você quer estourar em leads e visualizações? Entre em contato com o Elodim Marketing. Contato logo aqui na descrição, aqui no rodapé. Não deixe de estar em contato com eles. E um grande abraço pro Nilson. Tamo junto. Grande Nilson! Totalmente excelente. Então Maravilha. vamos lá julgar aí as melhores finais das Libertadores. Veja só que nós não estamos falando da força dos times e sim dos dois jogos, né? Até 2018, né? 18. Isso, 18. 2018. E de 2019 para frente o jogo em Já si. temos uma polêmica quanto a isso aí. Porque Bom, 2018 ficou aquela coisa que mais tarde a gente vai debater, mas em Vai. teoria, aliás, na prática, foi uma final única. um Porque o jogo que único, importou né? foi o jogo de volta, mas isso aí é BO mais É, pra frente. mais para frente. Então vamos lá começar aí com a Grunge, final de. Mano, Oi. tá esquecendo de uma coisa. Posso fazer? Ah, solta a vinheta, maestro! perfeito. Bom, vamos começar aí por 2001, né? É, Boca Juniors e Cruz Azul do México, a primeira final do time mexicano e o quarto título do time argentino. Eu só vou falar aqui os jogos como foi. No Estádio Azteca, primeiro jogo, né? O Boca Juniors ganhou de 1-0 com gol do Marcelo Delgado. E na La Bombonera foi 1-0 pro Cruz Azul. O Palência fez o gol dos mexicanos e aí nas penalidades o Boca fez 3-1 e se sagrou tetracampeão da Libertadores. E aí, senhores? Olha, uma final interessante. Porque os Equilibrada, né? visitantes, equilibrados, os visitantes ganharam. A disputa foi para os pênaltis. Esse outros pênaltis foi como mesmo? Não sei se você chegou a Foi comentar para Foi 3-1. 3-1. 3 a O 1. Palência fez o único gol do Cruz Azul na primeira cobrança e depois todo mundo errou. Exato. Perfeito. O Boca até chegou a perder uma cobrança, mas nada que A fizesse última, diferença.
O Bermudes errou a última cobrança. O goleiro do Boca, se eu não me engano, o Córdoba, saiu como herói na disputa. Córdoba. Sim, ele pegou uns, eu não sei se ele pegou um ou dois pênaltis. Eu também não me recordo, mas foi algo Depois assim. tem que dar uma olhada. Só que assim, pra mim, esse time do Boca, o de 2000, né, que tinha sido campeão já contra o Palmeiras, numa final onde o juiz assaltou o time do Palmeiras, né? Mas esse time do Boca eu acho que foi o último sul-americano que incontestavelmente foi o melhor time do mundo. Assim, sem contestação. Sim, Era um sim. time com Córdoba no gol, o Ibarra, Clemente Rodrigues, Riquelme, o Delgado jogava uma bolaça, o Abondanzieri era o reserva do Córdoba, Exato. tá? Então era um time assim espetacular, tá? Obviamente era amplo favorito para essa final, né? Até tirou o Palmeiras nas semifinais, tirou o Vasco nas quartas finais, que era o grande time do Brasil no momento, né? E assim, tirou de passagem, foi 4-0 no agregado pro Boca, né? Ganhou em São Januário 1-0 e 3-0 lá, né? E pegou um time que é meio zebra, né? Porque ele foi tirando ali o River Plate, o Rosário, foi chegando e quase levou, né? Exatamente. Quase levou. E vale que destacar, né, que esse time do Boca, ele vinha de ser campeão mundial, né, em cima do Real Madrid. Foi campeão mundial, né? Um dos, né? Igual a FIFA considera. Exatamente. Mas eu acho assim, por ser uma final onde os dois times visitantes ganharam, eu acho que pra começar pode ficar ali no 8, 7, né? Eu tava pensando num 6. Eu compro o 6 do Sim. Giovanni também. Tá bom. Qualquer coisa a Seis. gente pode trocar futuramente, aumentar. Beleza. Perfeito, então. Vamos começar na nota 6, então. Bom, agora vem a maior pipocada de um time brasileiro numa Libertadores. E São Caetano. Olímpia e São Caetano. O São Caetano ganhou no Defensores del Chaco por 1-0, com o gol do Ailton. Perdeu de virada no Pacaembu por 2-1. O Ailton de novo, né, se consagrando aí, fez o gol. E nas penalidades foi 4-2 pro Olímpia. Se eu não me engano, nessa disputa de pênaltis, o saudoso Serginho perdeu sua cobrança. Perdeu. Ele deu o título pro Olímpia, né? Que ele perdeu a última cobrança. Caballero fez o gol, né? Esse time do Olímpia que tinha o Enciso, ídolo do Internacional. O Tavarelli, que foi um goleiro que até chegou a jogar pelo Grêmio por um tempo, né? Era um time interessante até. Não era uma mosca morta, né? Eles não chegaram. Não, assim, claro que não. Sim, sim. Então, enfim, o que vocês me dizem aí? O São Caetano ficou 45 minutos de ser campeão, né? Porque ele abriu o placar ainda no Pacaembu, né? Aí o Olímpia acabou virando no segundo tempo, levou para os pênaltis. E a gente fica naquela nostalgia, né? Naquela recordação, aquele e se do futebol, né? E se o São Caetano ganha a Libertadores e pega aquele Real Madrid? Já pensaram aquele Mundial São Caetano e Real Madrid? Que alternatividade que ia ser esse jogo? Que loucura seria mesmo. Eu mal poderia esperar para ver o Dininho marcando o Ronaldo. Exatamente. Aqueles jogos do e se tivesse acontecido. Uma pena que não aconteceu. O São Caetano teve um cara que jogou muito contra o Real Madrid nessa final, que foi o Marcos Senna, né? Marcos Senna Tava nesse elenco, que depois se naturalizou espanhol aí, né? revelado pelo Rio Branco aqui de Americana, salvo engano. Exatamente. E o Rubens Cardoso, que eu acho que depois desse jogo ele foi pro Santos, né? Ele chega a ganhar o brasileiro com o Santos, não? Deixa eu dar uma olhada aqui enquanto vocês Isso aí eu não. Senhores, Cara. Não, ele saiu ele saiu do Santos e foi pro São Caetano. Ele fez o contrário. Sem mais enrolações, qual a nota dos senhores? Eu colocaria junto com o Boca ali, 6 ou Eu 7. também acho. Eu tinha pensado numa nota 5, mas como Eu pensei num 6 aí, eu colocando uma nota 6 aí. Não, foi uma final boa, pô, foi equilibrada, Teve a emocionante. questão da virada, dos visitantes ganharem também. Então. Agora, pro desespero do Giovanni, vem aí
Boca Juniors e Santos. O Boca Nada fez de bem. 5-1 no Santos no agregado. Nada. Essa empatada com a final de 2005. Não, minto. É a segunda final mais fácil da história da Libertadores. Né? Só perde para de 2007. O Boca fez 2-0 no Santos na ida, lá na Argentina, e fez 3-1 no Morumbi. O que vocês me dizem? Aí, pra mim, é caso de nota baixa, porque emoção Não, mesmo. é nota baixa, com Teve. certeza. Recital de Carlos Teves, se eu não estou errado. E de Marcelo Delgado de novo, né? Sim. Que ele fez 2 gols na Argentina e 1 no Morumbi. Exatamente. Essa final aí, como é que eu posso dizer pra vocês? Eu não tenho muitas recordações dela, eu só tinha 6 anos ainda na ocasião, quando aconteceu, né? Mas é uma final, o Santos tinha chegado até então invicto na decisão, as 2 únicas derrotas foi justamente na final. Era um time bom, era um time que sobrou ali até então metade da competição, fez uma boa fase de grupo, passou nos pênaltis ali pelo Nacional do Uruguai, se eu não me engano, depois nas quartas de final eliminou o Cruz Azul, nas semifinais Ele no tirou o Independiente Nacional. Medellín. Então foi Tirou uma o campanha Nacional com o muito grande agregado do de Santos. 6-6. Mas teve problema, que era um time ainda, querendo ou não, era um time jovem, e era um Boca, assim, gigantesco, experiente. Foi campeão do mundo depois, ganhando do Milan na decisão, então não tinha o que fazer nessa decisão, sabe? Infelizmente, diferente de uma outra que a gente vai comentar, essa aí não tem muito que a gente poder fazer, né? Então, O Boca que foi nessa Libertadores que eliminou o Paysandu, né? foi Perdendo lá na Bomboneira por 1-0 e fazendo 4-2 Gol dele, lá em Belém. Yarley. Que depois foi pro Boca. Né? Exato. Depois o Boca passa pelo Cobreloa nas quartas finais, o América de Cali na semi. E, bom, passou de passagem pelo América de Cali, foi 6-0 no agregado. E assim, eu tenho lembranças do jogo do Morumbi, né? Eu tinha 11 anos de idade, mas eu lembro que era muito difícil pro Santos ganhar a Libertadores em si. Né? Precisaria de muita. Do Boca tá num dia muito ruim e o Santos tá num dia muito bom para ser campeão ali, né? O Morumbi lotado, né? O torcedor acreditou. Só que aí, com 21 minutos, Carlitos Tevez já fez questão de acabar com tudo ali, né? Maior público do Morumbi no século, se eu não me engano, até hoje. Maior público do Morumbi no século. Eu acho que se não for, é o segundo maior, que só perde para Libertadores do próprio São Paulo. Aqui eu tá acho que ainda é maior. Aqui tá como 74.395. Sim. Enfim, para mim isso é caso de nota 2. Eu também acho. Nota 2. Porque não teve emoção só antes do jogo, do primeiro jogo. Porque depois não teve mais nada. Bom, agora vem Once Caldas e Boca Juniors 2004, uma zebraça. O campeão mais alternativo do século. Exatamente, com certeza. Essa final foi 0-0 na La Bombonera. E o Once Caldas empatou com o Boca lá em Manizales, né? 1-1. E ele foi campeão nos pênaltis, por 2-0 apenas. Essa disputa de pênaltis foi ridícula, cara. Todos os jogadores do Boca Juniors perderam suas cobranças. Isso foi bizarro. E olha que o Abondanzieri ainda pegou 2. Pois é. Pato Abondanzieri. E o Once Caldas, que também é de más lembranças, tanto para mim quanto pro Giovanni, né? Porque ele tirou o São Paulo nas semis e o Santos nas quartas. Exatamente. O Boca Juniors tirou o River Plate nas semis, o São Caetano nas quartas e o Sporting Cristal nas oitavas, enquanto o Once Caldas nas oitavas tirou o Barcelona de Guayaquil, os pênaltis. Né? Só que assim, o Once Caldas claramente era um time que foi depois dessa Libertadores acabou, né? Ele não... Sim, não vingou nem nada. Não me recordo de ter feito mais alguma graça. Ele perdeu... Assim, nas seguintes, mas... Ele engrossou pro Porto na final do Mundial. Né? Se eu não me engano, foi 7-6 nos pênaltis pro Porto. Foi. Eu lembro que esse jogo eu vi. Eu vi esse jogo. Mas, assim, o jogo em si foram 2 jogos bem murchos. Não foram grandes jogos, nenhum dos dois. Eu acho que
um 4 ou 5 ficaria bem ali. Uma nota Não foram 3, dois jogos... talvez. Pode ser. E aí, Gil? Nota... Nota 3 também? Nota 4? Eu pensei numa nota 3, mas vocês Pode compram ser 3. Eu compro 3. Então vamos. Perfeito, Vamos então. Agora vem a melhor final de Libertadores do século! Olha o clubismo inalando aí. O tricampeonato chegou de vez em 2005 porque o São Paulo ganhou do Atlético Paranaense e eu estava lá no Morumbi, no alto dos meus 13 anos. Foi 1-1 em Porto Alegre no jogo de ida e 4-0 para o São Paulo na volta. Mas por que o jogo foi em Porto Alegre, vocês perguntam? Se o Atlético Paranaense é de Curitiba? Porque a Arena da Baixada não tinha capacidade para sediar a final. Então, o jogo foi no Beira-Rio. Fato esse que muito torcedor do Atlético reclama até hoje. Até hoje, exatamente. Exatamente. As campanhas aqui rapidinho. O Atlético Paranaense tirou o Cerro Porteño nas oitavas, o Santos nas quartas e o Chivas na semi. O São Paulo tirou o Palmeiras nas oitavas, o Tigres do México nas quartas e o River nas semis. O São Paulo claramente era o melhor time da América naquele momento, tanto que só teve uma derrota na Libertadores inteira, que foi no jogo de volta contra o Tigres, que foi só protocolar. O primeiro jogo foi 4-0 no Morumbi. Foi um time que ganhou do River Plate no Monumental, por exemplo. E assim, emoção também não teve. Eu seguraria essa final para 0. Para mim, essa final é nota 2 no máximo. Porque o segundo jogo, que poderia ter uma emoção, o Atlético até perdeu um pênalti. Depois daquele pênalti, acabou a final. E esse pênalti ele muda tudo. Por quê? Porque o jogo estava 1-0 pro São Paulo. O Amoroso abre o placar logo no comecinho. E é um pênalti duvidoso, porque foi fora da área. Mas o nosso querido Horácio Elizondo marcou. Eu não me lembro quem perdeu o pênalti. Foi o Aloísio? Não foi o Aloísio. Agora eu não vou lembrar o nome do jogador. Não lembro, eu também não lembro quem foi. Mas enfim, se o Atlético empata e vai pro intervalo com o empate, eu acho que ia ser um pouco mais equilibrado. Só que aí ele perdeu o São Paulo já no começo do segundo tempo, o Fabão fez, aí 2-0, aí matou o Atlético já, entendeu? Assim, e foi realmente, o Giovanni tinha razão, esse jogo aí deu 71 mil pessoas no Morumbi. Dito isso, pra mim é nota 2. Eu seguro pra 0. Não sei. E aí, Giovanni? Outras por 0, mas eu colocaria no 2. Até nota 1, mas acho que 2 pode ser. Tá de bom tamanho. Eu acho que 1 é bom. 1? Beleza, então. Beleza. Tá bom. Agora, falando de coisa boa, vamos falar de coisa ruim, né? A final de 2006, onde o Internacional bateu o São Paulo, né, e conseguiu o seu primeiro título, aquele time do Inter, o nosso saudoso Fernandão. O que o Fernandão Rafael Sobis jogou no jogo da ida foi uma... Ele acabou com o São Paulo, fez os 2 gols, né? Foi 2-1 no Morumbi pro Inter. E no jogo de volta foi 2-2, né? Onde o São Paulo massacrou o Internacional, mas o gol não saiu. O jogo da ida é meio polêmico, porque a expulsão do Josué no começo do jogo, estava 0-0 ainda, foi meio mequetrefe, né? O São Paulo jogou quase que 70 minutos com 1 a menos. Mas o Internacional, eu acho que tinha mais time. Os 2 times eram bons, né? Foi bem justa essa final. E eu lembro que assim, eu não fiquei triste pelo São Paulo ter perdido, porque eu sabia que ele tinha perdido por puta de um time bom, entendeu? E foi campeão do mundo um mês depois. Foram campeão do mundo e os 2 brigaram pelo título brasileiro ainda. Também. Só dar uma pincelada na campanha dos 2 aqui. O Internacional tirou o Nacional nas oitavas de final. Depois a LDU nas quartas, o Libertad nas semis. O São Paulo fez um repeteco contra o Palmeiras nas oitavas, tirou eles de novo. Depois o Estudiantes nas quartas de final, Estudiantes que tirou o Goiás nas oitavas. Grande Goiás. E o Chivas Guadalajara nas semis, né? Até chegar na final também. Enfim, aí eu já acho que é caso para uma nota alta, porque foram 2 jogos assim bem equilibrados, bem emocionantes. Pra mim, uma nota 7. Eu acho um 7.
Eu até colocaria um 8, mas eu acho que 7 tá de bom tamanho também. Eu colocaria uma nota 7 também. Todo mundo nota 7. Ó. Segura. Passando para 2007, Essa segura a também. final mais fácil da história da Libertadores. Segura pro onde zero. o Boca Juniors simplesmente trucidou o Grêmio, né? Fazendo 5-0 no agregado, 3-0 na Argentina e 2-0 em Porto Alegre. Né? Vai segurar pro zero, né? Segura pro zero. Talvez a maior atuação individual de um jogador na final da Com Libertadores. certeza. Ó, Com Juan Román Riquelme. O que aquele cara jogou foi brincadeira. se esse vídeo fosse sobre atuações individuais em finais de Libertadores, eu acho que seria até poupar tempo, viu? Com certeza. Porque o que o Riquelme jogou nos 2 jogos daquela final foi assim uma putaria. Ele acabou com a defesa do Grêmio. Entendeu? O coitado do goleiro lá do Grêmio, o Galato. Não era o Galato? Era o Saga. Era o Saga. O Galato era o reserva. Ah, tá. E, aliás, o Galato foi reserva no primeiro jogo. No segundo, o Groi já era o reserva. Mas só que assim, o Patrício, o William, o Lúcio, que era o lateral esquerdo, eles devem sonhar com o Riquelme até hoje. Véio. Ele acabou com o Grêmio. Acabou com o Grêmio. Foi um absurdo a atuação do cara. Foi. Sim. Mas em contrapartida... Jogou, né? Mas em contrapartida, eu já vi alguns gremistas reclamarem que o primeiro, acho que o terceiro gol do Boca estariam em posições irregulares, que talvez se tivesse VAR, poderia ter sido anulado, ser revisto, e talvez o jogo da volta poderia ter tido um outro enredo. Não precisar em reverter uns 4-0, que acabou sendo 2-0 pro Boca. O Boca Juniors, ele tem uns asteriscos muito violentos. Então, deles, né? Em defesa da nação gremista, tem esse ponto que eu já vi alguns reclamarem de alguns anos polêmicos, mas eu não sei se seria o suficiente para tirar o título do Boca, e o Boca vinha naquela sequência de títulos absurdo, né? Antes da gente julgar aí o próximo, só dar uma pincelada nas campanhas, né? O Boca passa pelo Vélez nas oitavas, depois pelo Libertad nas quartas, o Cuco tá nas semis, uma grande zebra aí também, né? Sim. Até pegar o Grêmio. O Grêmio passa do São Paulo nas oitavas, um jogo que me irritou muito, inclusive, o jogo de Porto Alegre principalmente. Depois ele pega o Defensor e passa nas quartas de final. E se esse jogo que eu vou falar agora fosse a final, era para segurar para 10. O Grêmio na semi. O Santos na semi, perdão. Porque foram 2 jogaços. Santos e Grêmio nas semifinais. Como o Santista fala, foi a eliminação mais dolorida que eu tenho até hoje. Foi a eliminação mais dói, assim. Pode dizer para vocês. O Santos, ele... Na Vila Belmiro, foi um baita de um jogo, né? Onde o Grêmio passou aí pelo gol fora. Mas, assim, eu lembro muito bem desses jogos. Foram muito bons. Muito bons. Então, aí agora vamos para 2008... onde a nossa LDU sagrou-se como o primeiro equatoriano campeão da Libertadores em cima do Flu do Renate. Segura para 10, né? Segura para 10. Então a gente vai falar dela depois. Partindo para 2009, mais um brasileiro vice. Né? Dessa vez foi o Cruzeiro, que perdeu do Estudiantes do Verón. Pô, pra mim também foi jogando, principalmente o da volta. Com a virada dos Estudiantes em pleno Mineirão. Foi. É nota alta, viu? Nota Esse jogo foi 0-0 em La Plata, né? Foi 0-0 Lembra de um detalhe do primeiro jogo? O gol mais feito perdido pelo Kleber Gladiador. Kleber Gladiador. Foi inacreditável. Não, aquilo ali foi sacanagem. Foi. Eu lembro desse lance até hoje, cara. Ele vem na minha cabeça até hoje. Só pincelar aqui as campanhas, né? O Cruzeiro, ele tira a Universidade do Chile nas semifinais, ele tira o São Paulo nas quartas e o Grêmio nas semis. E o Estudiantes, ele tira o Libertad do Paraguai, né, nas oitavas, o Defensor de novo nas quartas de finais e o Nacional nas semifinais. Né? Esse time do Estudiantes tinha alguns jogadores interessantes, tipo o Bozelli, que jogou no Corinthians, o De Sábado, que passou uma noite na delegacia aqui em São Paulo, porque xingou o grafite de macaco.
O Verón, né, obviamente, e o Benítez, o Leandro Benítez, que eu achava um baita de um jogador muito bom, né? E assim, o Estudiantes era um time arrumadinho, né, do Alejandro Sabeia, que era um treinador mais clássico aí da Argentina. Pra mim era melhor que o Cruzeiro mesmo, cara. Eu acho que foi merecido. Foi jogão. Senhores, Foi. Foi uma pelas virada. duas finais, né, principalmente pela segunda, né, que obviamente foi o jogo decisivo, pra mim eu acho que uma nota 7, tá chamando. Eu coloquei no 8. Eu coloquei no 8. Eu colocaria no 7. 7. Perfeito, 7, então. sim. É porque tem coisa boa vindo aí, Giovanni. Tem Relaxa. coisa boa mesmo. Vai vir. Agora 2010, onde o Internacional se sagrou bicampeão, ganhando do Chivas Guadalajara. Ganhou os 2 jogos, né? Lá no México foi 2-1 e 3-2 em Porto Alegre. O Internacional, que não era o mesmo Inter assim, em termos de qualidade de 2006, mas tinha um time bem legal também, com o Rafael Sobis, né, voltando aí pro Internacional depois de passar uma temporada, se não me engano, no Betis. Né? E... Tinha o Leandro Damião também, que estava surgindo naquele momento. O Juliano, que tá no Santos hoje, né? Que fez um gol na final também. Isso. O Bolívar. Guinha Azul. Bolívar, Guinha Azul. E tal, Guinha Azul. Isso. E o Guadalajara, o Chivas do Omar Bravo, que é um clássico aí do México, né? O nosso querido Omar Bravo. As campanhas, o Inter tira o Banfield nas oitavas de finais, o Estudiantes nas quartas, e num jogo que pra mim, esse sim, foi o mais dolorido que eu já vi em Libertadores, o São Paulo nas semis. E o Chivas tira o Vélez nas oitavas, o Libertad nas quartas e a Universidade do Chile. Se eu não me engano, do São Paulo, hein? Se eu não me engano, do São Paulo, essa Universidade do Chile. Já era do São Paulo. E uma curiosidade sobre esse Inter e São Paulo de 2010, né? Quem vencesse ali já era o representante da Conmebol. Ia pro Mundial, exatamente. Exato. Ia pro Mundial, pois o Chivas não podia participar por ser da CONCACAF. Então, Giovanni, o que você tem a dizer aí desse jogo aí? Olha, foram 2 jogos, apesar de vitória do Inter bem parelhos, né? 2-1 e 3-2. O Chivas abriu o placar em ambos, depois tomou a virada. Olha, foi até parelho, embora 2 vitórias do Inter, mas acho que não chega no nível. Foi 5-3 na agregado. Foi interessante. Mas não pega muito. Não, foi interessante, sim. O Chivas meio que deu um certo calor até, embora a vantagem 5-3, mas não pega uma posição muito alta, não. Esse 4-5 aí. Mim, vocês concordam que essa final, comparação às do Inter, né? Essa foi pior do que a de 2006? Bem pior. Foi. Bem pior. Porque em 2006, claramente, eram 2 dos melhores times da América ali. Se não os 2 melhores, né? Se não os 2 melhores. Então, pra mim... Tanto é que o Inter foi para aquele Mundial lá e aconteceu que todo mundo já sabe, né? E ganhou. Nosso querido Gabiru fez o gol. Não, então, tô falando acho 2010, que... mano. Tô falando 2010. É verdade. 2010 o Inter cai pro 1-0. Mas o Inter em 2010 ele já não era mais aquele Internacional. Apesar de ser vice-campeão da Copa do Brasil em 2009, né? Perdeu pro Corinthians. O Inter vivia num bom momento ali nos anos 2000. Vivia num bom momento até, ali de 2005, ali quando foi vice-brasileiro, até 2010. Até 2010 mesmo, porque foi o último título de relevância do Internacional. Até hoje. Então acho que 5 é bom, né? Sim, pra mim nota 5. Pra mim nota 5. Pra 2011 eu vou deixar o Giovanni apresentar. A final de 2011, Santos e Peñarol, o jogo da ida foi 0-0 no Uruguai e 2-1 no Pacaembu. O Santos foi campeão da Libertadores depois de 48 anos, se eu não me engano. O último título havia sido em 63, foi 2011, foi 48 anos, exatamente. Segundo time brasileiro a ser tri, né? Segundo, logo após o São Paulo, exatamente. E olha, eu falando assim como torcedor, obviamente, das finais aí seria o meu 10 como clubista, né? É a final que mais marcou, obviamente, mas assim, não foi uma final que o Santos tomou um calor assim do Peñarol. O Santos, para mim, obviamente, era o melhor time daquela Libertadores, tinha o fator Neymar como seu diferencial.
né? Eu tenho uma opinião meio polêmica, vou deixar para falar mais para frente, comparando 2011 com outra final que o Santos teve, que acabou não sendo vitoriosa, mas eu tenho uma opinião meio polêmica. Quando chegar lá, eu vou comentar a respeito. Uma opiniãozinha meio polêmica, vou deixar para guardar depois. Polêmica. Somos um programa polêmico, lembre-se disso. Então, já dizia Roberto Avalone, polêmica. Polêmica, exatamente. Mas assim, no jogo de ida, nos minutos finais, o Peñarol teve um gol que foi anulado. Talvez se esse gol tivesse valido, a final poderia ter sido diferente, poderia ter tido um pouco de tons de dramaticidade. Mas Sim. assim, olha que não comentei, para mim, do meu coração é o meu 10 dessas finais aí, não tem como, foi um momento tão marcante quanto o título brasileiro de 2002, mas futebolisticamente falando, não foi uma final repleta de emoção, aquela final marcante, você fala, nossa, que é a final de 2011. Não, foi uma final, no jogo da volta, o Santos controlou muito bem a partida. Curiosidade, mais, né? O Santos... Oi, pode falar, mano. O Santos fez todos os gols da final. Sim. Porque o Durval fez o gol do Peñarol. Coitado, cara, coitado, mas... É isso, mas, que eu tenho que falar de 2011, é isso aí que eu poderia falar pra vocês. Eu concordo com você, porque assim, como eu tava vendo de fora, né? Claro que eu tava torcendo pro Peñarol, porque eu não queria que o Santos fosse tricampeão, né? Normal. Mas era bem claro que o Santos ia ganhar. Tipo, ainda mais depois do primeiro jogo, eu lembro desse gol que foi mal anulado aí do Peñarol. Mas, tipo, eu acho que mesmo se fosse 1-0, o Peñarol ia vir para se retrancar. O técnico do Peñarol era o Diego Aguirre, que é um retranqueiro nato, né? Mas, mano, o Santos tava com muita qualidade, o Neymar voando. O Ganso já tava machucado, né? Não, tinha voltado, já jogou. O Ganso jogou. O Ganso jogou. Mas assim, era um time bom, com o Alexandro, que hoje tá na Juve, mas que deve tá pra sair, tinha o Elano. O Danilo também, que fez gol. Danilo, o Arouca, que jogou muita bola naquele Santos. Arouca jogou demais. O Arouca jogava muito mesmo. Obrigado, São Paulo. Oi? Obrigado, São Paulo, pela troca com o Rodrigo Souto. No São Paulo ele não jogou nada, né? Aí a gente contratou o Rodrigo morto, quer dizer, o solto. Aí. É verdade, o Ganso jogou no segundo jogo, tá certo. Então, meu, era um time muito bom, né? O Muricy Ramalho fez um baita trabalho ali. E assim, eu colocaria numa nota baixa, eu acho que eu colocaria ele nesse 4 aí, porque, meu. Eu compro. Não tem o que fazer. Tipo, quando bateu a final, assim, Santos e Peñarol, eu falei, mano, não vai dar. Santos vai ganhar. Eu tinha pensado numa nota 5 também. E uma questão sobre o Peñarol, no momento que estamos gravando, porque 13 anos depois o Peñarol consegue retornar ao mata-mata da Libertadores. Foi, exatamente. Olha aí, que coisa. Só pincelar as campanhas aqui rapidinho. O Santos tirou o América do México nas oitavas, o Once Caldas nas quartas e o Cerro Porteño nas semis. E o Peñarol se aproveitou da noite negra dos times brasileiros, né? Tirou o Inter nas oitavas, a Católica nas quartas de final e o Vélez nas semis. O Santos foi o único time brasileiro que avançou das oitavas de final e foi campeão, né? A fatídica noite negra do futebol brasileiro, né? Não é noite negra, como é que eles falavam mesmo? Era noite trágica. Macabra, sei lá, não lembro. Era um tema assim, noite alguma coisa assim, do futebol brasileiro na Libertadores, que o Santos jogou na terça-feira, essa curiosidade eu lembro até hoje. É verdade, ele jogou num dia antes. No América do México. Aí na quarta-feira, Grêmio caiu fora, Fluminense caiu fora, Cruzeiro caiu fora. E o Inter. E o Inter caiu fora também. Caiu pro Peñarol, inclusive, se eu não me engano. Caiu pro Peñarol, sim, cara, eu falei aí. Bom, então 2012, título inédito. Corinthians tirou o Boca Juniors, né? Na final. Foi 1-1 na La Bombonera e 2-0 no estádio do Pacaembu. Olha o Romarinho! Aí, que é justamente a imagem jogo dele, dessa célebre frase, né? O Corinthians, que pra mim, discutivelmente, era o melhor time da América do Sul no momento, né? Tinha o Sheik, o Danilo, né? Que foi bicampeão da Libertadores naquele momento. O Ralf e o Paulinho jogando fino da bola. O Cássio, acho que no auge da carreira dele. Agarrando a barbaridade. E o Boca, o Riquelme jogou, mas
Não era a mesma força que era não antes. era, Fim de não era a mesma festa, coisa. vamos dizer assim. Né? As campanhas aí deles, o Corinthians tirou o Emelec nas oitavas, o Vasco criando aí o maior efeito borboleta da história do futebol mundial. Tirou o Vasco nas quartas de final e o Santos nas semis. Outra E eliminação o que doeu Boca muito. Não tão que nem a do Grêmio pelo repertório que foi, mas também porque muitos santistas dizem que era para ser o tetra do Santos ali em 2012, se passasse, talvez até o foi uma triunvirato. das únicas vezes que eu torci pro Corinthians na vida, inclusive. Olha, É, que vergonha. Que e o golaço Boca. do Emerson Sheik na virada. Golaço. Putz, Golaço. ali foi classe, viu? Foi. Ali foi coisa O que boa. o Mas é o que eu Emerson falo, né? Sheik jogou na semis e na final foi brincadeira. Sim. Jogou muito. E o Boca tirou a União Espanhola nas oitavas, o Fluminense nas quartas e a Universidade do Chile nas semifinais. Então aí os jogos, né? Eu acho assim, o Corinthians ele jogou melhor as duas partidas, tanto em Buenos Aires quanto no Pacaembu, né? Então, eu acho que Em emoção Buenos também não. Aires foi mais equilibrado. No Pacaembu aí o Corinthians pra mim sobrou também. Foi, mas assim, o Boca meio que achou o gol, entendeu? O Corinthians estava próximo de fazer o golzinho dele. O Boca abre o placar, beleza, mas só que foi assim, tipo um gol meio. Sei, o Corinthians parecia melhor o jogo inteiro, entendeu? Eu colocaria numa nota meio também, 4 ou 5. Pra mim é 4. Fica Eu junto com o botaria pro Santos. Santos. Pra mim, nota Até 5, porque se quiser nota 4. se você for ver, as finais foram quase iguais uma à outra. Foi exatamente. Né? Então eu acho que. Bom, passando para 2013, mais um título inédito. O Galo Forte Vingador ganha do Olímpia, né, sagrando-se campeão pela primeira vez. Foi 2-0, foi 2-0 no jogo de ida lá no Paraguai e 2-0 no Mineirão. E aí o São Paulo, o Atlético Mineiro ganha por 4-3 nos pênaltis. Essa aí segura. Pode segurar. Segura para 10? Pode segurar. Eu não seguraria para 10, mas eu vou respeitar a opinião dos senhores. Pra mim, Então, segura. beleza. Saindo de 2013, vamos para a final mais alternativa da história da Libertadores. Onde o San Lorenzo saiu, outro título inédito, né? O San Lorenzo. Grunge. Clube Argentino sem Libertadores América. A Outra piada piada morreu. A piada morreu no dia 13 de agosto de 2014, quando o San Lorenzo ganhou do Nacional, mas não do Uruguai, o do Paraguai. É, por 1-0 no Ivo Gasômetro, depois de ter empatado 1-1 no Defensores del Chaco. Foi uma final de uma Libertadores muito louca, né? Porque teve Bolívar nas semifinais. Grande Bolívar. O San Lorenzo tirou Grêmio e Cruzeiro ali ao decorrer da competição, né? O Grêmio nas oitavas. Uma campanha até. Sim. Foi uma campanha gigante, né? Era a campanha para tirar a zica também, né, cara? Porque tirar Grêmio, Cruzeiro. Bom, o Papa já era o mesmo, né? Então já deu uma ajudada, né? Deu uma ajudadinha. O San Lorenzo do nosso querido Bausa, Edgardo Bausa, que tinha alguns nomes interessantes, como o Kahneman, que hoje está no Grêmio, né? Nestor Ortigosa, fez o gol foi do ídolo. título. Exatamente, que jogou no Palmeiras, né? O Buffarini, que fingiu que jogou pelo São Paulo. Romagnoli, que era bom jogador também. Enfim, e o Nacional do Paraguai tinha o Balbuena, que foi zagueiro do Corinthians aí. Foi. Eu não sei se ele ainda tá no Corinthians ou se ele saiu. Não, acho que não tá mais. Saiu. Acho que ele saiu. Saiu. Ele saiu. Enfim. Assim, mas foram jogos bons, viu? Não foi assim um negocinho muito. Nossa, não foi feio. Teve a emoção, porque duas equipes que se ganhasse seria título inédito e tal, principalmente a questão do San Lorenzo, que era foi o último dos grandes argentinos a ganhar a Libertadores e tal, toda aquela tensão. Exatamente. E aí, senhores, uma nota 4, 5? Eu encaixaria ele no 3, junto com... Once Caldas e Boca, sim. Isso.
Pois bem. Assim, teve emoção, mas não foi aquela coisa também. Foi porque também foi uma Libertadores meio ofuscada, né? Foi uma Sim. Libertadores sem aquele brilho, né? Não foi... Bom, passando para 2015, vai começar o River Plate aí do Gallardo, né? Ganhou do Tigres, numa das maiores maracutaias da história da Libertadores, onde simplesmente o time de melhor campanha não pôde jogar o jogo de volta em casa, né? O River Plate empatou 0-0 no México e fez 3-0 no Monumental de Nunes, esse River Plate que era um bom time, né? O Funes Mori, que era muito bom, o Alário, o Ponzi, o Craneviter, O enfim. Carlos Sanches também, se não estou errado. Sanches. Isso, e o Tigres do Rafael Sobis, né? Do Rafael Sobis do Guignac. O Tava... Tigres deitou em cima do Inter no jogo de volta da semifinal. Deitou. E acabou com o Internacional. Que foi a mesma coisa que o River fez com o Cruzeiro nas quartas, final. eu acho. Perdeu de 1-0 e enfiou 3 no Mineirão. As campanhas foram que o Tigre tirou o Universitário de Sucre da Bolívia nas oitavas, o Emelec nas quartas e o Inter, né, que a gente comentou nas semis. E o River Plate, ele meio que tirou o Boca Juniors outra nas oitavas. Outra polêmica dessa campanha. Outra polêmica, Jesus amado. Ele tirou, não, a Comebol tirou o Boca Juniors, né, nas oitavas. Aí tirou o Cruzeiro, amassando o Cruzeiro no Monumental lá, 3-0 nas quartas, e tirou o Guarani do Paraguai. Se eu não me engano, Grunge, o 3-0 foi no Mineirão. Que o Cruzeiro foi no Mineirão, isso. É verdade, lembrei do jogo, é isso. O Cruzeiro conseguiu ganhar lá e tomou uma sapatada em O casa. Cruzeiro conseguiu mais difícil, e eu lembro desse jogo, é verdade. Agora eu pergunto pra vocês, né, o River tirou o Guarani, né, do Paraguai. Imagina se a final fosse Tigres e Guarani. Nossa senhora. Ia ser mais alternativo que 2014, Jesus, certamente. E outra pergunta, vocês acham que a final seria melhor se fosse Inter e River? Sim. Sim. Eu acho que seria. Mas eu acho que o River ganharia do mesmo jeito, o Inter de 2015. É que o River pegou na fase de grupo, né? O River Plate ganhou uma, empatou 4 e perdeu uma. O River passou. Os dois ficaram no mesmo grupo, inclusive. O Tigres ficou em primeiro nesse grupo invicto. Foi, né? Foi. O Tigres fez 14 e o River fez 7. Nossa senhora. Quase que o River perdeu a vaga pro Juan Aurich do Peru. Foi. Os times argentinos têm dessas de fazer uma primeira fase bem blé e depois, quando engrena no mata-mata, é impressionante. É por isso que eles são conhecidos como os times mais copeiros que tem, né? Porque em mata-mata, assim, é com eles mesmos. Só que assim, eu acho que foi uma final cercada de polêmica, não tanto quanto uma próxima aí que a gente já vai falar daqui a pouco. Mas eu deixaria no 1. Eu também compro 1, fácil. Esse é a nota 2, mas seu voto vencido. Bom, 2016 uma outra final com um certo ar de alternatividade. O Atlético Nacional foi campeão em cima do Independiente del Valle do Equador, empatou o primeiro jogo em Quito 1-0 e ganhou no Atanásio Girardot de Medellín. Empatou 1-1, mano. Empatou 1-1, não se empata por 1-0, né? Ele ganha o segundo jogo por 1-0. Né? Gol dele, Miguel Borja. Grande Borja. Ídolo da torcida palmeirense, foi até buscar ele no aeroporto. Né? Enfim. E algoz do São Paulo também, hein? Só queria dizer isso. Mas enfim, o Atlético Nacional ele tira o Huracan nas oitavas, o Rosário nas quartas e o São Paulo nas semis. E o Del Valle tira ninguém mais, ninguém menos que o River Plate nas oitavas. O Pumas nas quartas de final. E o Boca. Os caras tiram o River e o Boca, pô. Pra perder na final. Eu acho que até hoje foi o único time que fez isso na Libertadores. E perdeu na final. Perdeu na final. Mas eu acho que foi o único time que eliminou na mesma edição River Plate e Boca Juniors. No formato atual, sim, né? Ele considerou dos anos 90 em diante, né? E assim, era não sei. Eu brinquei aqui que o Nacional assaltou o São Paulo para passar, mas era um time interessante. Tinha o Borja, tinha o Guerra, que era um
belo jogador. O Franco Armani, que era um baita goleirão. Goleiro do River hoje. O Orlando Goleiro do Berril, River hoje. Isso, Berril. que ele foi pro Flamengo, mas não fez muita coisa no Flamengo. O Independiente Del Valle, por outro lado, tinha o Mina, né, que foi o zagueiro lá do Palmeiras por um tempo. Sim. O Sornosa, que foi pro Fluminense, jogou no Corinthians um tempo, né? Fluminense, isso. E voltou pro Del Valle, tá lá. Né? Ele voltou pro Del Valle. E o José Angulo, que era um bom jogador ali na época. Ali, eu lembro que se falava muito dele. Né? Mas esse aí não virou. E, enfim. O que vocês têm a dizer aí sobre esses jogos? Rapaz, pelo clima de alternatividade, eu confesso que eu não lembrava tanto dessa final. Fui rever alguns melhores momentos. Eu acho que talvez ali uma nota pela metade e tal. Porque tanto é que o primeiro jogo foi definido logo de cara. O Borja fez o gol do título, né? Sim. Não me lembro se ficou um drama, afinal, o tempo todo. Deve ter sido. Não. Mas... O Del Valle, depois do gol do Atlético Nacional, murchou. Então, foi assim um grande jogo. Deve ser, na minha opinião, ali para uma nota 4, 3, talvez. Fica acima de Santos e Corinthians, no caso as duas finais? Você acha que fica acima? Não, pra mim não pode ficar acima. Fica não? Eu tô pensando na nota 2 ali. Caixa nota 2, uma nota 3. Quem tá na nota 2 aqui? Só Santos e Boca. 2003. Pô, mas é que Santos e Boca foi... Não teve... Não, compra a nota 4 então, pô. Ainda tem mais que jogar pra uma. Cara. Ah, pô, mas... 2014... 3 tá 2004 e 2014, né? Isso. Acho que 3 é bom, vai. 3 é 3. Bom. Perfeito. 3 é bom. É isso. Bom, 2017... Outra final também que, pra mim, 2017 o Grêmio se sagra tricampeão, ganhando do Lanús, né? Ganha os 2 jogos, ganha na ida na arena do Grêmio 1-0 e 2-1, exatamente, também outro que fingia que jogava pelo São Paulo. Polêmica. E depois faz 2-1 lá na Argentina, né? Gol aí do Fernandinho e do Rei da América, né? O nosso queridíssimo Luan. Grande Luan. Esse aí esqueceu de jogar bola em 2018. De lá pra cá, Jesus. Tá procurando o futebol dele até hoje e assim... Nem tá procurando mais, já pegou pra Cristo. Nem procura mais. Tá fingindo. Tá fingindo que procura, se é assim que pode se dizer. Só falar as campanhas aqui, o Grêmio tira o Godoy Cruz nas oitavas, o Botafogo nas quartas de finais e o Barcelona de Guayaquil com uma atuação épica do Marcelo Groi nas semis. Aquela defesa inacreditável. Pra mim foi a defesa mais difícil que eu já vi ao vivo assim na TV. É tipo aquela que você não acredita que como é que o cara chegou lá. Entendeu? Foi um negócio muito louco. Eu me lembro de 3, mas depois eu comento. Certo. E o Lanús tira o The Strongest nas oitavas, o São Lourenço nas quartas e o River Plate nas semis. Essa eliminação do River, eu lembro, porque o River abriu 1-0 na ida e na volta o River abriu 2-0 e ainda assim o Lanús foi buscar, fez 4 gols, foi quase que em sequência. Foi assim, se fosse por eliminação assim de semifinal assim, esse nota alta, foi histórico que o Lanús fez. A semifinal foi louca. Foi. Agora, as finais, cara, eu já não... Ó a nota 2 do Oi assim, ó. Ó a nota 2 assim, ó. Oi. Tá 2 mesmo, porque assim, o primeiro jogo foi 1-0 pro Grêmio. Só que eu puxei as finalizações aqui, só pra gente ter uma noção. O Grêmio chutou 11 bolas no gol. E o Lanús 2. Então claramente o Lanús estava segurando o resultado. Exato. Né? E... Bom, aí chegou no segundo jogo, o Grêmio já foi pro intervalo com 2-0, aí... Quando acabou, foi tudo já. Quando o Fernandinho fez 1-0 ali, matou o jogo. Acabou, velho, acabou. E o Grêmio,
um time muito legal, com o Jeromel, o Groi, o Edilson, né? O Edilson, pança de cadela, o Arthur. Isso. Tinha o Douglas Mas ele também. mesmo é conhecido como isso, pô. Tinha o Douglas também, só que o Douglas ele tava lesionado, porque ele se lesionou, Isso, acho que foi Douglas. no final da Copa do Brasil do ano anterior. É. Não lembro. Tinha o ídolo do Tchê, o Léo Moura. Jael Cruel tava lá também. O Everton Cebolinha, né? E o Renate, né, ali treinando. Agora, o Lanús aqui olhando, sinceramente, não tem ninguém assim que me solte aos olhos, assim, viu? Eu acho que o artilheiro do Lanús na Libertadores, que acho que fez o gol de honra de pênalti. O Sandy? O Sandy foi o artilheiro da Libertadores também. Acho que talvez. Aí é uma informação que eu vou caçar essa informação aí. Se eu não tô errado, ele foi o artilheiro. Ou um dos, alguma coisa assim. Posso estar enganado. Curiosidade aleatória, foi a primeira final com VAR na Libertadores. Se bem Alguém que quer... Se bem que o VAR não interferiu tanto, né? Não, é só pra falar que teve curiosidade. Deixa eu ver quem foi o artilheiro aí, quando vocês ficarem debatendo aí se vai ficar no 2, eu acho que é 2 mesmo. Senhores, pra mim é nota 2. O Grêmio matou logo a final, né? Logo. Primeiro jogo já abriu a vantagem, né? Em segundo, quando fez 1-0, praticamente acabou. E o José Sandy fez 9 gols e foi artilheiro daquela Libertadores, um a mais do que o Rei da América, né? O Luan. Tá certo. Ele e o Alejandro Chumacero, do The Strongest, fizeram 8 gols aí. Agora, pulando para 2018. Essa final aí. A final mais vergonhosa da história da Libertadores. Uma competição que leva nome de gente que tirou a América da colonização. E a porra da final foi em Madrid. Simão Bolívar se revira no túmulo até hoje. Até hoje. Jesus amado, todos os heróis libertadores da América, o Simão Bolívar, até o Dom Pedro I, o O'Higgins lá do Chile, todo mundo, eles devem ter ressuscitado, virou anticristo, porque é inacreditável um crime contra a competição o jogo ter sido Santiago Bernabéu. Dito isso, eu não vou falar nada, é 0. Outra coisa. Essa final, pra dizer o mínimo, já começou a ser polêmica nas semis. A expulsão do Dedé é bizarra no jogo Boca e Cruzeiro. E no jogo do Grêmio contra o River, que também teve uma polêmica danada, que o Galhardo foi no vestiário, que ele não podia ir, e interferiu lá no esquema do time do River. E a Conmebol, ó. Foi claramente para dar Boca e River a final, a tal da final dos sonhos, né? River, pra ter, todo mundo vai assistir a final e tal, não sei o quê. E acabou que foi a maior vergonha da história. E foi, porque teve até um jogo, foi bom até o jogo de ida, 2-2, né? Foi interessante o primeiro jogo. Mas aí teve o jogo da volta, aquele... Que nunca aconteceu, porque agora é meu momento de falar. Porque canalhas selvagens, isso não são torcedores, são canalhas, apedrejaram o ônibus do River, né? E o River, do Boca, perdão, e o Boca, com total razão, não quis entrar em jogo. E a Conmebol lá forçando, porque o presidente da FIFA tá aqui pra ver não sei o quê. Meu amigo, se dane, cara. Atentaram contra a vida dos jogadores. E aí fizeram a atitude foi correta. Exato. E fizeram essa pataquada de vender o jogo pro Santiago Bernabéu e aconteceu isso aí, né? Ivi, eu não vou falar nada, pra mim é 0. Olha, eu me recuso a falar sobre essa competição. Essa pode ser, como a gente tinha comentado, um 0 simbólico. Pelo nível de jogo dos dois jogos, eu não colocaria no 0. Eu tô avaliando aqui a parte do jogo, né? Contra a organização, tudo, pra mim é o 0 claro. Com certeza. A desorganização. Exato. Perfeito. Nesse critério aí eu concordo plenamente. Agora, assim, quanto a bola rolando, como eu falei, o jogo de ida foi um ótimo jogo, foi 2-2, por exemplo. Bom, eu acho assim,
E detalhe, desculpa aí, Grunge, esse jogo de ida acabou que ficou meio que ao léu, porque ninguém jogo lembra dele. Jogo da volta o jogo do Santiago Bernabéu, né, decidiu-se quem ganhasse, acabou lá e valeu. Exatamente. Bom, eu colocaria no 0, mas eu respeito a opinião de vocês aí, até porque já tem uma final pra segurar pra 0 aí, né? Sim, já tem. Deixa ela aí, depois a gente debate ela então. Vamos deixar segurando, depois a gente vê então. Agora chegou o seu grande momento, Tchê. Lá vem 2009 com o Flamengo 2 River Plate 1. Pra mim segura pra 10. 19. Desculpa, 2019. Flamengo 2 River 1, ou seja, já é as finais de jogo único, né? Esse jogo foi em Lima. Pra mim segura pra 10, assim, claramente. Ah, sim, Tem sim. falar. E agora vem outro grande momento desse programa. A final de 2020. Segura, já. Esse jogo que foi no Maracanã, vazio, né? Vazio assim, né? Entre aspas, né? Com alguns convidados, era a época da pandemia. Outro caso. 2.500. Onde o Palmeiras. 10 mil. Onde o Palmeiras ganhou do Santos, sabendo de campeão. 1-0. Outra desorganização da Conmebol. Tem um estádio de quase 70 mil pessoas, ou 70 mil, não lembro a capacidade do Maracanã. Os caras, em plena pandemia, resolvem aglutinar geral em um setor e valeu. Gênios! E um monte de político lá, né? Com campanhas aí de isolamento. Fingindo que nada estava acontecendo. É uma várzea a Conmebol. Só que assim, o Maracanã acho que cabe 80 mil, tia, se eu não me engano. Não é 70 não. Acho que cabe 80 ele. Assim. Por aí. É 70 alto, vai. Enfim. Querem analisar o jogo? O jogo foi sonífero. Eu tenho duas coisas para falar. A primeira é referente à final e outra coisa que a gente vai ter que mexer as coisas aqui no quadro. Eu tô percebendo já. Porque a gente segurou 3-0, já tem 2-1. Um vai ter que ir pro 2. A final de 2005 ou 2015. Pra mim, vamos lá. Tira essa do Boca e River pra 0, mas ela pra mim não passa de nota 4. Tá, pode ser, vai. Nota 4, então, Boca e River? Por todas as circunstâncias. Perfeito, então. Então tá certo. Tá, fechou então. Pronto. E só que assim, um ou dois vai ser ocupado agora. Porque, meu, essa final foi muito chata, cara. Pra mim, segura pra 0. Segura, com certeza. Essa final, eu não sei se vocês estão ligados num jornalista espanhol especializado em estatísticas, Mr. Chip, o nome dele. Muito famoso e tal. Eu lembro que eu tava vendo as notícias e tal em relação a essa final, porque eu tava tentando assistir esse jogo e vendo alguma coisa pra se distrair que essa final foi horrorosa. Ele disse que o primeiro chute a gol, se eu não tô errado, foi aos 35 do segundo tempo, cara. 35 Foi um jogo muito hiper truncado. E todo mundo falando, essa final horrível, horrorosa, ninguém faz nada, todo mundo com medo. Aí até o Cuca fazer besteira lá e o Breno Lopes fazer o gol. Breno Lopes guardou na prorrogação. Só pincelar as campanhas aqui. O Palmeiras tira o Delfim nas oitavas, o Libertad nas quartas e o River Plate nas semis. E o Santos, acho que o Santos fez até uma campanha melhor que a do Palmeiras, né? Mais consistente, né? Tira a LDU nas oitavas, o Grêmio nas quartas e o Boca Juniors nas semis. Porque assim, por que eu falo isso? Porque o Santos era visto como azarão, né? Sim. O Santos já não era mais aquele time e ele vai passando por Grêmio e Boca Juniors com uma facilidade tremenda. Eu ia comentar justamente isso. A minha opinião polêmica é essa. Eu acho, tirando a questão da final que perdeu, a questão não é nem essa, mas na minha opinião, a campanha, avaliando a campanha, eu acho que a campanha do Santos de 2020 foi maior que a de 2011. De resultado. Pode ter sido. Porque tirou o Grêmio numa facilidade gigantesca, tirou o Boca numa facilidade gigantesca, passou um pouquinho de calor pela LDU sim, mas fez uma fase de grupo melhor que a de 2011. 2011 o Santos ainda passou apuros na fase de grupo para poder passar. Nessa aí o Santos fez 16 pontos, só empatou um jogo e venceu os outros 5. Então na questão de campanha, de resultados, eu acho que 2020 foi mais relevante que 2011. Não veio o título, né, mas... Eu tenho essa impressão, entendeu? Eu não discordo, não. Eu acho que você tem razão. Tipo, se você for pegar só as campanhas mesmo, tá nisso mesmo.
E o Santos fez 16 pontos na fase de grupo, né? Foi, Ele exatamente. só tem um empate e 5 vitórias. Empatou 0x0 com o Olímpia na Vila. Que já foi Então, o retorno. Né, foi na pandemia já o resultado, né? Já foi lá para agosto, setembro o jogo. Sim. Na verdade, o Palmeiras e o Santos têm campanhas idênticas, né? Os dois fizeram 16 pontos. O Palmeiras empatou com o Guarani do Paraguai. Foi fazer Eu os dois mais Vou te campanhas. falar, essa Libertadores do Palmeiras a nível de campanha praticamente começou na semifinal contra o River. E eles tomaram um peito desnecessário naquele jogo de Eu acho volta. que foi a melhor da história do Palmeiras, assim. Acho que foi a melhor. Bom, então aí vocês vai segurar pra 0? Como é que vai ser? Eu seguro pra 0. Seguro pra 0. Seguro pra Horrível 0, né? esse jogo. Pelo Então, jogo tá bom. foi péssimo. Beleza. Bom, 2021 aí o Palmeiras faz 2x1 graças ao nosso queridíssimo... Esquece essa merda aí, caralho. Nosso Pitico. Nosso Grande Pitico. Pitico. O Palmeiras Pitico. sagra-se tricampeão mundial. Tricampeão mundial não. Tricampeão da Libertadores. É o seu desejo? É o seu desejo, Grunge? Aí 2x1, né, Palmeiras e Flamengo. Acho que esse jogo até merece uma nota boa, cara. Foi um jogo bom. Esse Muito jogo, ali. eu Foi um posso jogo falar bom com com propriedade. várias nuances ali, viu? Eu posso falar com propriedade esse jogo. Vamos lá. Ó o clubismo. Não, vamos com Que calma. clubismo? O time do cara perdeu, time mano. Perdeu, O time do cara... Não sei, pô. Vai querer meter um 0. É Não. 0, mano. Não é 0 não, pode ficar tranquilo. Não, tranquilo então. Pra mim, o Flamengo tinha um pouco de favoritismo nessa final, um pouco a mais que o Palmeiras. Apesar que o Flamengo do Renato, ele começou muito bem naquela Libertadores, quando o Renato assumiu no lugar do... Foi do Ceni? Foi. Foi do Ceni. Foi do Ceni. Foi do Rogério Ceni. Aí, quando ele assumiu, saiu metendo várias goleadas. Defensa e Justiça, Olímpia. Já contra o Barcelona do Equador. Começou a ficar um time um pouco mais estranho, mas enfim, vamos pra final e tal. Primeiro tempo, pra mim, foi um amasso do Palmeiras. Por exemplo, Felipe Luiz não jogou bem aquela final, tanto é que saiu lesionado e tal, o gol foi... Bom, o Palmeiras já sai abrindo o placar também logo no começo, né? Foi. O Veiga já faz aquele gol lá e já dá uma dificultada também no jogo. Isso. Se bem que o Bruno Henrique perdeu umas 2 chances muito boas, que ele vacilou. Perdeu mesmo, eu lembro. Vacilou muito, que aquilo ali poderia ter mudado o rumo do jogo. Aí, depois de muito tempo, o Flamengo só se ferrando, o Renato consegue ajeitar alguma coisa. Aí o Gabigol faz aquele gol, que pra mim foi um belo gol, porque achar aquele canto ali era muito difícil. Ali é gol de quem sabe, né? É. E aí ficou aquela trocação, o Flamengo deu uma melhorada, o Michael perdeu um gol que, meu amigo, se faz, o Palmeiras não iria conseguir, mas fazer o quê? Aí ficou a trocação, veio a prorrogação, e o Pitico fez aquilo lá que todo mundo já sabe, né? O Davidson, bobo que não é. Uma infelicidade, né, do nosso querido Andrés Pereira. Infelicidade. Só custou o título da Libertadores, só. Só isso. Pra ser sincero, eu acho que essa final fica entre 6 e 7. Vai. Essa nota 8 não vai ser eu daria uma nota maior, eu acho que eu colocaria no 8. Nota 8? Vocês sabem. E aí, Gil? Eu coloco 8, eu coloco 8 também. Bom, 2022, aí o Flamengo se redimiu. Foi tricampeão da Libertadores. Ganhou do Atlético Paranaense. E... Senhor Gabriel Barbosa fazendo mais um gol em final. Vou te falar. Eu achei esse jogo chato, cara. Foi chato. Foi chato. Afinal, o começo foi truncado e tal. Aí teve o cidadão lá do Atlético que fez uma falta totalmente desnecessária no Ayrton Lucas, se eu não tô errado. Meu xará, pô, Pedro Henrique. Isso. Aí foi expulso. Isso antes do primeiro tempo acabar. Praticamente última bola, jogadinha entre, acho que é Rodinei e Everton Ribeiro. Aí o Everton Ribeiro cruzou, o Gabigol meteu pro fundo das redes e foi o gol do título. Depois o Flamengo até tentou, mas meio que ficou meio que acuado e tal, sem necessidade. Mas controlou o jogo e
deu no que deu. 1-0 campeão. Pra mim, essa Time final... time do nosso queridíssimo, do nosso ídolo aqui, Dorival Júnior. Grande Dorival Júnior. Eu amo ele. E pra também vocês dizerem que eu sou clubista, né? Essa final gerou o grandioso meme Real Madrid pode esperar que sua hora vai chegar. Exatamente. Sim, eu lembro desse jogo. Muito obrigado, Marcos Braz. Depois daquilo ali, nada mais deu certo nessa merda. Bom, graças a Deus, né? Que a Copa do Brasil chegou junto. Mas... Vou te falar, essa final aí, pra mim, é 3 ou 4, cara. Ela é fraca. Mas já tá ocupada já. A gente vai ter que. Se vocês quiserem baixar Atlético e a do River com Boca pra baixo, eu compro, pra ser sincero. E... Vai rebaixar, dá certo. Calma aí. Deixa eu ver um negócio aqui. E se a gente baixasse 2014 pro 2 e Boca e River pro 3? Sim. Perfeito. Aí encaixa essa aí. Maravilha. Pra ser sincero, coloca essa do Flamengo no 3, porque querendo ou não, apesar de toda a pataquada na Conmebol, os jogos ainda tiveram um pouco mais emoção. Sim. Bom, beleza, pessoal. 3, agora, né? Final mais a última recente. final, o Fluminense finalmente conquista o seu título de Libertadores ganhando do Boca Juniors no Maracanã, 2-1. Aí, Foi um jogo bom, foi um jogo Foi bacana. Foi o jogo Gol do presidente John Kennedy. John Kennedy. Primeiramente o Germancano abriu o placar, iluminado ano passado, o cara fazia gol a rodo e tal. Tava iluminado mesmo. Depois o Boca deu uma melhorada, porque o Boca não fez uma grande final, não. Se eu não me engano, o lateral Advíncula, né, que marcou. Advíncula empata. E foi até um bonito gol e tal. E aí foi pra prorrogação, ficou aquela coisa e o John Kennedy fez o gol do título. Assim, o Boca... Nem o Boca sabe como ele chegou naquela final. Essa é a grande verdade. Foi empatando até não poder mais. O Boca, se eu não me engano, ele empatou todos os jogos. Se eu não tô errado, foi. Foi, empatou todos. Passou do Racing nos pênaltis, passou depois pelo Palmeiras nos pênaltis. Foi, na semi. E nas oitavas, Boca passou pelo Nacional do Uruguai nos pênaltis também, exatamente. Então. Ele conseguiu sem ganhar nenhuma partida no tempo regulamentar, todos. Exatamente. E quase ganha a Libertadores nessa brincadeirinha aí. Empatando. Tava mal. E assim, foi um jogo legal. Foi bacana. Mas aí falar que foi um puta jogo, eu acho que também não dá. Mas eu acho que ficaria bem no 7 ali. Nota 7. Gente, foi legal. Vocês não acham que esse 8 tá meio desocupado? Não vale mais um? Esse Inter e São Paulo aí não merece uma nota 1? Eu subiria. Pode subir. Essa final é muito boa. Essa final é danada de boa. É muito boa. Para a tristeza do Grunge, mas é muito boa. Não, mas é o que eu falei, cara. Na época eu nem fiquei chateado. Porque assim, foi merecido o Inter ter ganho. Não me deixou triste, não. Eu fiquei mais fulo da vida com a semifinal de 2010 do que com a final de 2006, sinceramente. Bom, só falando aí, questão de decepção de cada um, né? Que todo mundo aqui tem pelo menos uma decepção. Eu tenho duas, pô. Tenho duas, que legal. 2021, obviamente fiquei puto, né? Por causa da forma que foi, né? Perdeu o título. Mas fazer o quê, né? O Palmeiras tinha eliminado o Atlético, que pra mim... Se o Atlético passa, era capaz de fazer a tríplice coroa, que ele tava muito forte. O time era muito bom. Era. E tal, mas o Abel tem um pacto, né? Sabe jogar. O Palmeiras passou com as calças na mão e assim, né? O Palmeiras eliminou o São Paulo nas quartas de finais, né? Foi a única vez que o Palmeiras tirou o São Paulo na Libertadores, onde o nosso queridíssimo Pablo, quando tava 1-0 ainda lá no Allianz Parque, ele chutou a bola no Shopping Bourbon. Eu lembro desse lance. Na lua, ali acabou ele e o Crespo no São Paulo. Ali ele acabou. E o Crespo também já tava mal das pernas já. O time não engrenava, não era mais a mesma coisa que era quando foi campeão paulista, né? Então, Grunge, manda um abraço pro Crespo, campeão da Champions League Asiática. Grande Champions Asiática. Precisamos falar mais disso aí.
E bem, bom, vamos julgar o zero aí. Ô Tchê, pra você, quem é o menos zero? Palmeiras e Santos ou Boca e Grêmio? É difícil. Um é massacre, o outro. Um é massacre e o Bom, um é massacre e o outro é jogo ASMR. Exatamente. Pra mim, o menos zero, eu só vou por um critério, porque Dom Juan Román Riquelme botou uma final de Libertadores no bolso. Pra mim, isso ainda tem que ser elevado. Então, Palmeiras e Santos, pra mim, é meu zero, cara. Que final triste de se assistir. Jesus amado. Eu compro também. Eu tô com vocês. Então, Palmeiras e Santos, a final 2020, que aconteceu em 2021, né? É o nosso zero de hoje. Bom, Giovanni, Oi. pra você, quem é o menos 10? Pô, sabia que ia ver essa pergunta pra mim. Cara, 3 jogões que foram. LDU e Fluminense, Atlético Mineiro e Olímpia ou Flamengo e River? Poxa, mano. Sim, vamos. Antes da gente fechar, deixa o Giovanni aí quebrando a cabeça. Vamos recapitular as campanhas? Vocês gostam Por de mim favor, mesmo, Tchê, hein? faz isso aí pra nós. Vocês gostam de mim. Vamos A lá, bomba no vamos meu lá. colo aí, ó. A bomba no meu Eu colo. vou puxar a sardinha pro meu lado, né? Aham. Posso puxar? Cada um Pode. Por puxa favor. uma campanha? Vamos lá? Claro. Eu puxo, Eu eu vou- já tô com a de 2008 aqui na mão. vou- Já. Eu pus puxar- 2013. Eu vou puxar aqui a de 2019, senhores. Eu vou Bom, deixa eu falar. Quer Não, falar fica à primeiro? vontade. Fica à vontade, fica à vontade. Vamos ordem Ah, cronológica? vamos. 2008, depois 2013. Então, 2008 foi o seguinte: o Fluminense ele joga contra o. Oh meu Deus do céu, cadê aqui o artigo que eu peguei? Calma aí, que eu vou ter que voltar aqui. Oh Deus. Bom, o Fluminense, ele nas oitavas de final, ele vai passar pelo Atlético Nacional. Aí nas quartas de final, uma outra decepção que eu tenho, que foi contra o São Paulo com o Washington fazendo gol no o juiz no apito na boca já. 48 do segundo tempo, se não tô errado. 48 do segundo tempo, né? Foi 3-1 lá no Maracanã. E passa pelo Boca, né? Nas semifinais. Detalhe que o jogo na Argentina não foi na La Bombonera. Foi no El Cilindro, no estádio do Racing, que a La Bombonera estava reformando. E a LDU, ela passa pelo Estudiantes, depois pelo San Lorenzo, aí na semifinal pega o América do México. No primeiro jogo em Quito, a LDU não dá chances ao Fluminense. E apesar do Conca ter empatado o jogo lá, né, foi 1-1, só que foi 4-2. Né? Conca e o Thiago Neves fizeram pro Fluminense e a LDU fez aí, o Guerron fez gol, né? O Guerron que acho que chegou a jogar no Brasil, né, se eu não me engano. Jogou no Cruzeiro. Muitos caras daquela LDU jogaram no Brasil. O Giovanni, inclusive, tem saudades de alguns aí. Opa. E pacotão de jogador sul-americano 2008? Nossa senhora. Opa! Nossa, o time quase caiu. Pô, se você não tem sala do Bolanhos, eu sou maluco, velho. Nossa, o Bolanhos, cracaço de bola. Que foi quem fez o gol da LDU no Maracanã. Perfeito. O Bolanhos. E aí o Thiago Neves tava mais ou menos abençoado naquele dia, porque ele fez o hat-trick, mas depois perdeu um dos pênaltis. O cara ele faz um hat-trick em final de Libertadores e perde o pênalti, cara. Isso pois é loucura. Ele se juntou ao Conca e ao Washington, né? Perderam, o Cícero fez. Só que a LDU fez com o Rutia, o Salas e o Guerron. Enfim. Foi assim, um jogo marcante, 2 jogos marcantes, memoráveis. Principalmente o segundo. Nossa, o segundo jogo foi um jogão. Não é que, nossa, o Fluminense massacrando. Não, a LDU jogava, tinha um time bom. Né? A LDU jogou bem. E aí, ô Giovanni? Fala aí. Na final de 2013, vamos começar pelo Clube Atlético Mineiro. O Galo, que eliminou o São Paulo nas oitavas de final com a humilhou o São Paulo naquele jogo. 3-2, exatamente. O que o Ronaldinho fez e o Jô. Exatamente. Só um detalhe, rapidinho, desculpa te cortar. A LDU treinado pelo Bausa. Bausa bicampeão. Treinado pelo Bausa. Isso. Vai lá, Giovanni.
Aí depois nas quartas de final começou, eu acredito, do Atlético, eliminou o Tijuana nas quartas de final. O jogo teve aquele pênalti simbólico do Vitor, né? São Vitor. Tijuana do nosso querido Milton Caraglio. Vitor, caralho, grande! Fala aí, João. O cara que perdeu o pênalti, ele jogou até, acho que no Cruzeiro e no Vasco, eu não lembro o nome dele. Não vou lembrar agora o nome dele. Que O jogou. do Tijuana? Se eu não tô errado. Não lembro agora. Mas enfim. Putz, eu não sei quem é. Não lembro agora também. Tem que pesquisar depois. Então, aí o Atlético Mineiro tirou o Tijuana nas quartas de final, com aquele lance simbólico do Vitor defendendo com os pés. Nas semifinais, ele no News Old Boys, né? Perdeu de 2-0 na ida e ganhando de 2-0 na volta. Eu lembro desse jogo. Os caras apagaram os refletores do Independência, bicho. Sim. A decisão foi dos pênaltis, foi 3-2 no Galo. E o Olímpia, que tirou o Tigre da Argentina por 3-2 no agregado, tirou o Fluminense nas quartas. Nas semifinais, o Santa Fé da Colômbia chegou até as semifinais. E na decisão foi o Olímpia venceu por 2-0 o Galo no jogo de ida, no Paraguai. Na volta 2-0 no Mineirão, com aquele gol do Leonardo, se eu não me engano. Leonardo Silva. Leonardo Foi uma Silva, cabeçada que mágico. Que é pra fora e caiu assim, foi... Caiu, não, foi... Era pra ser, quando é pra ser não tem como. E nos pênaltis foi 4-3 pro Galo, o Galo, enfim, campeão da Libertadores. Thier 2019, manda aí. Vamos lá, senhores, vamos... Eu vou começar com o vice-campeão, né, o River Plate. Começou ganhando do Cruzeiro nos pênaltis em pleno Mineirão, 4-2. Dizem que ali foi a derrocada do Cruzeiro em 2019. Foi mesmo. Que foi. Eu lembro desse jogo assim. O Cruzeiro fez a melhor campanha da fase de grupos, embaladíssimo e tal, favoritaço a ganhar tudo. Cara, se eu não me engano, o Cruzeiro não fez 18 pontos naquela Ou foi na fase de 18 grupo, ou não? foi 15. Eu não lembro. Deixa eu puxar aqui. Deixa eu conferir, pessoal. Eu vou puxar aqui O também. Cruzeiro fez 15, perdeu o último jogo. Foi ele e o Palmeiras que fizeram as melhores campanhas. Isso mesmo. 11 gols e 2 tomados só, hein? Isso. Exatamente. O Cruzeiro, como foi um duplo 0-0 contra o River, o Cruzeiro foi eliminado tomando só 2 gols. Exatamente. Que brincadeira, rapaz. O Armani parece que pegou 1 ou 2 pênaltis e... Enfim. Sim. Aí o River enfrentou o Cerro Porteño nas quartas de final, ganhou o primeiro jogo 2-0, empatou 1-1 o segundo. Mais uma vez na semi, River e Boca. 2-0 pro River em pleno Monumental e 0-0 e 1-0 na La Bombonera. Diga aí, Grunge, ia falar alguma coisa? Não, eu ia falar que dessa vez foi mais civilizado. Foi. E a final, né? Daqui a pouco a gente chega nela. Vamos lá para o nosso Flamengo, né? Vale destacar que foi uma fase de grupos aos trancos e barrancos, o time do Abel Braga. Ainda não era o Jorge Jesus. Aí depois foi demitido, uma polêmica danada, que o Flamengo já estava atrás do Jorge Jesus, ele pediu para sair, enfim. Um dos primeiros jogos do Jorge Jesus, Flamengo e Emelec, lá na casa dos caras, 2-0 pro Emelec. Uma escalação horrível do Jorge Jesus, colocou o Rafinha de ponta, uma loucura. Na volta... Alternativo, hein? Rafinha de ponta é sacanagem. Rafinha de ponta. Ô, louco, velho. Exatamente. Eu juro que eu não lembrava dessa. Lembre. Outro detalhe desse jogo, que o Diego Ribas, ele se lesionou gravemente. Tá, isso eu lembro. Foi um jogo terrível do Flamengo. O René de lateral, com o Rafinha na ponta correspondente, foi uma loucura e tal. Os dois não jogaram nada. E aí começou a virada, né, de ares do Flamengo na Libertadores. 2-0, 2 gols do Gabigol, né, com o Bruno Henrique jogando muito aquele jogo. Melhor ano do Gabigol pra mim, eu acho que foi 2019 mesmo. Foi 19, ele 20, tava ele tava muito artilheiro ali. Foi. 20 também ele jogou uma barbaridade. Aí 2-0 na volta, né? Foi para os pênaltis, 4-2 para o Flamengo. Diego Alves pegou o pênalti e classificou o time. Aí, Internacional nas quartas de final, um pouco de rivalidade ali. Flamengo 2-0, 2 gols do Bruno Henrique, o Gerson jogando uma barbaridade. Na volta, 1-1,
que era pro Flamengo ter ganho aquele jogo, só que o Gabigol cansou de perder gol, mas no final fez. 3-1 no agregado. Semifinal, pra mim o jogo mais mentiroso daquela campanha. 1-1 contra o Grêmio na Arena. Era pra ter sido uns 4 que teve pro Flamengo, 4 tranquilo. foi 3 gols anulados, que foi um negócio impressionante. E aí, na volta, um chocolate de 5-0 com requintes de crueldade poderia ser mais. Que tem aquele meme do Renato, que gerou o meme do Renato Gaúcho, né? Bem assim. E na final, a final que até hoje eu vejo esse jogo, dá vontade de chorar mesmo, se emocionar. 38 anos depois, contra o River, né? Primeiro tempo, Flamengo um pouco nervoso e tal, aquela questão, nunca mais tinha chegado na final da Libertadores, mas vinha com o aspecto de ser o melhor time da América. Os próprios argentinos admitiam isso e tal. Tinha muita pressão sobre o Flamengo, claro, mas aí senti um pouco a final, 1-0 no primeiro tempo, gol do Borré. Aí o Flamengo começou ainda meio sentindo um pouco o jogo no segundo tempo, mas ali com 10, 15 minutos começou a martelar, até a entrada do ídolo Lucas Prato, grande Lucas Prato, que fez 2 cagadas lá nos gols, né? Diego também entrou muito bem naquela final, jogou melhor que o próprio Gerson e tal, que não fez uma boa final. E aí o Flamengo martelando, uma grande jogada do Bruno Henrique, tocou para Arrascaeta, não passa pro Gabigol, só meteu pro fundo da rede, e ali matou o River. 2 minutos depois, Diego deu um lançamento, seja lá que Deus quiser, o Pinola errou, o Gabigol meteu pro fundo da rede, Flamengo campeão da Libertadores de uma maneira espetacular, cara. Pegada final da Champions em 99. É verdade. Foi. É verdade. Mas só para ilustrar, gols aí do Flamengo aos 44 e 47 do segundo tempo. Né? Exatamente. Bom, Giovanni, para você, quem é o menos 10? Poxa, gente. Olha, eu acho que por tudo. Em 2008. 2008? 2008. Tá Senhores, bom. Pode pôr aí. Pra mim, só Fala pra aí. deixar meu voto, é difícil, viu? É por nível de detalhe, na minha opinião. Então, ó, Mas pra mim, eu acho que 2008 já podia ir pro 9 já. Pra mim, 2008 também, porque não que o primeiro jogo tenha sido ruim, pelo contrário, foi um bom jogo também. Só que ficou, na minha visão, um pouquinho abaixo em comparação aos demais. Como Não, o que tem aí é coisa muito eu pesada. acho assim, é que eu acho assim também. Eu acho que a campanha da LDU também zebraça naquela Libertadores também. Sim. Não que isso. Mas a gente tá falando da LDU, final, né? Não, campeã com menos de 50% de aproveitamento, por exemplo. Sim, analisando especificamente a final, que é nosso critério aqui, né? Não deixa de ser. Pra mim, o primeiro jogo da final foi um bom jogo, tô deixando bem claro isso aqui, mas ficou um pouco abaixo. Em comparação, e tem a questão da altitude também, né? Também, sim. Chato pra caramba jogar em Quito. Tchê, pra você, quem é o 10? Vou deixar aqui embaixo. Senhores, eu vou puxar a sardinha pro meu lado, clubismo à parte. Pra mim, Flamengo 2019. Me desculpa, Atlético Mineiro. Foi uma puta final, principalmente o segundo jogo. O primeiro jogo foi bom, mas só que eu acho que o Atlético sentiu um pouco aquela primeira final, que o Olímpia... Que pra mim, o Olímpia era pra ter saído só com 1-0. Eu não sei se vocês lembram, o segundo gol do Olímpia foi de falta e o Alexandre fez uma cagada de tentar defender lá e atrapalhou o Vitor, que eu acho que o Vitor pegava aquela bola. Mas enfim, aí o segundo jogo foi um jogaço. Aquele martela do Galo e até conseguir. Mas pra mim, por todos os aspectos e clubismo à parte, eu vou ficar com o Flamengo de 2019. Giovanni... Eu compro seu voto. Eu compro seu voto. Pra mim, pô, esse jogo do Flamengo com o River Plate... Eu ia também de Flamengo. Eu ia de Flamengo também. Foi uma putaria, pô.
Embora vou esse do contar, Galo. eu vou contar uma história desse jogo. Antes de você Foi falar, assim, deixa eu só. ah, Mas assim, a campanha do Galo também gigantesca. foi. Galo, emocionante, principalmente a partir das quartas de final, mas eu acho que a dramaticidade, que foi o jogo do Flamengo, eu acho que Sim, pesa muito. Também porque era um atual campeão da Libertadores tentando o bi. Eu acho que isso exato. pesa um E pouquinho. você falou. Primeira final única, então muita É, gente não sabia, Isso que eu ia será que falar vai ser também. legal, será que vai dar bom, será que não vai? E já foi e um foi um pouco. jogo sensacional. Embora eu defendo ainda a volta dos jogos de ida e volta. Eu prefiro dar ida e volta para a Libertadores do que jogo único, mas acabou sendo o primeiro experimento, assim, sensacional. Acho que melhor do que pedir encomenda, né? E Eu vou optar por Flamengo e River também. Será meu voto. antes do Grunge fazer suas considerações, a campanha do Flamengo, você tocou na campanha, né, do Atlético, a campanha do Flamengo também foi muito forte a partir das quartas, que pegou Sim. Inter, bicampeão, Grêmio, tricampeão Ele tirou o brasileiro. Grenal, né? Exatamente, tirou um Grenal, tirou o Grêmio que tinha sido campeão 2 anos antes, né, e que poderia ter sido finalista em 2018, mas enfim, e O Inter que ganhou foi. do campeão, atual campeão. É. E tirou o Inter que foi vice-campeão da Copa do Brasil naquele ano. Sim, Foi, exatamente. exatamente. Que por coincidência foi quem tirou o Flamengo na Copa do Brasil. Foi. Aí, eu tenho uma história com esse jogo. Quem tirou foi o Atlético Paranaense, o campeão. Então, eu falei, ele perde a final da Copa do Brasil pro Atlético Paranaense. Eu pensei O que você Inter, tinha né, dito do Inter, perdão. Não. Eu tenho uma história com esse jogo, eu tava vendo ele num lugar aí, né? Que. Enfim. E assim, eu tava vendo o jogo e falei, mano, daí não vai sair mais nada. Sei lá, 1-0, o Flamengo já tava meio que já nas últimas já. Falei, quer saber? Acho que eu vou desligar a TV, vou pegar uma cerveja. No que eu desliguei a TV, tinha um vizinho que ele começou a gritar que nem um maluco. Aí eu falei, não é possível que o Flamengo. É só desligar a TV que o Flamengo empata essa porra. Obrigado, Gil. Aí eu liguei a TV. No que eu liguei a TV, eu ainda fui lá na cozinha pra pegar a cerveja lá. Não lembro se era o Galvão Bueno que tava narrando. Era o não Luiz Roberto. Luiz Roberto, né? O Galvão, ele teve um infarto naquela semana, cara, e ele não narrou. Isso é verdade. Ele ia morrer se ele narrasse esse jogo aí, com certeza. Nossa senhora. Que isso, mano, que isso. Pô, que isso, com todo respeito ao Galvão, que, pô, amo o Galvão Bueno, mas ele não ia segurar o Rojão ali, não. Se ele já tivesse, se ele já teve um infarto ali, ele não ia segurar o Rojão nesse jogo, não, velho. Então. Pô, aí beleza, fui na cozinha, peguei minha cervejinha. Puf, gol! Ah, não, mano, que isso, cara? Eu já me preparando pros pênaltis, né? Pô, da hora, vai dar pênalti, pô, legal. Adoro pênalti, né? Pô, porra, deu uma prorrogaçãozinha pra nós aí. Mas foi engraçado. Essa final, foi legal. Eu lembro que um amigo meu me chamou acho que pra ver tipo um consulado que tem aqui do Flamengo aqui em Petrolina. Aí não, cara, eu já assisti a Libertadores inteira em casa. Eu vou ficar aqui que tá dando sorte. Aí beleza. Comecei a assistir o jogo, né? Gol do River. Aí deu um intervalo, eu fui no banheiro e fiquei pensando, véi, não é possível. Passando 38 anos pra voltar numa final, vai acontecer essa merda. Eu já tava meio que aceitando que ia perder. Então, tem todo esse simbolismo, né, Exatamente. cara? 38 anos sem chegar na final. Tudo bem que o Atlético Mineiro nunca tinha nem chegado na final, né? Sim. Não. Mas não foi jogo único, pô. Se fosse jogo único, aí dava pra considerar, viu? O jogo do Mineirão também. O Flamengo, então, acho que também tinha uma responsabilidade que já era um time que já tava voando naquela época. Começou em 2019 mesmo. Então. Grunge, eu acho que o seu vizinho maluco era eu. Porque quando saiu o primeiro gol do Gabigol, meu amigo, eu tava sentado no sofá, eu saí gritando pelo meio da rua, foda-se e tal. Quando voltou, comecei a gritar mais ainda, mas eu fiquei ainda dentro de casa, porque eu não quero ser preso por atentar à sociedade. Se eu tivesse no seu lugar, eu não ia estar nem aí, cara. Tá maluco? Bom, acho que
Tô bom, o bom de a gente torcer pra time bom é que todo mundo já ganhou a Libertadores aí, apareceu no vídeo pelo menos uma vez sendo campeão, né? Então cada um tem uma história Exatamente. boa pra contar. Exatamente. Eu em Exato. 2005, eu fui no Morumbi. Eu tava lá. Eu até pensei em ir na final em 2006, mas não fui, ainda bem. Lembro que eu paguei a bagatela de R$ 50 pra ir na geral do Morumbi, que era o primeiro andar, né? Antigamente, né? E por 50 conto era uma grana violenta naquela E época, né? hoje 50 conto é nada. Então. Exato. O ingresso para arquibancada era 20. Entendeu? Porque era um dinheiro forte, cara. Uhum. E aí, beleza, né? Eu fui com uns amigos, né? O pai de uns amigos nossos aí que morava aqui embaixo no 63. Levou a gente, o Carlos, abraço pro Carlos aí, São Paulo fanático. Né? Então fui eu, Gabriel e o Rafael, os filhos dele. Meu, foi um dos momentos mais emocionantes que você tem, assim, você vê seu time ser campeão da Libertadores, é muito louco. Porque pra mim era igual você, era lenda. O São Paulo do Tele, o São Paulo do Tele, o São Paulo do Tele. Eu falei, caramba, será que um dia eu vou ver o São Paulo ganhar Libertadores? Aí eu vi. Eu Muito tinha bom. essa sensação até ali 2017 e 2018, cara. Porque o que eu cansei Então. de ver esse time do Flamengo passar vexame, meu amigo. Cara, quando ganhou em Eu não, só que 2019 foi uma você ainda via o sensação. Flamengo na Libertadores. Eu, Sim. eu não via. Porque o São Paulo ficou de 94 a 2004 sem jogar a Libertadores. É. Aí ele voltou em 2004, aí ele é eliminado pro Once Caldas nas semifinais. E tipo, pô, eu fico na merda, tá ligado? Mas enfim, Giovanni, quer falar mais alguma coisa? Consideração Eu final quero, eu aí? quero, eu quero compartilhar com vocês, né? A respeito de Compartilha aí 2011, não né? só conosco, o nosso público. Nosso público, os Nosso dinizistas do respeitado quadro. Exatamente. público. Quanto a 2011, o meu ano começou um pouco longo, porque já teve a eliminação do Corinthians pro Tolima, que era uma eliminação inédita na pré-Libertadores, né? Que foi muito bem aproveitada por todos nós daquela época. Foi exatamente. E eu estudava, Tolima Day. e eu estudava Tolima numa Day. escola que é de 70% a 80% de corintianos, né? Eu morava na Zona Leste de São Paulo, né? E eu era, se não o único dos únicos santistas, eu era talvez o único declaradamente santista naquela escola, né? Então, eu sempre era muito alvo de gozação ali por conta dos quantos o Santos perdia, tudo, né? Tanto é que o Santos, antes de 2008, 2009, que o time brigou para não cair, os caras pegavam pesado comigo, né? E depois veio 2010, o time dos meninos da vida, Neymar, Robinho, companhia, tudo, né? Aí eu lembro que o pessoal, tipo, avacalhava, né? Aí eles falavam que eu zoei muito quando o Corinthians perdeu pro Tolima. Aí os caras apontaram pra mim e falaram, ó, eu espero que o Santos ganhe essa Libertadores. Se o Santos não ganhar essa Libertadores, você tá ferrado conosco. Aí eu lembro que naquela campanha, o Santos perdeu pro Colo-Colo de 3-2, que foi o ponto mais baixo daquela campanha. O Santos não começou bem naquela Libertadores, né? Foi com o Adilson Batista ainda, né? Obrigado, Adilson Batista, exatamente. Aí depois veio o Muricy pra nós. Que aí o Muricy acabou nos ajudando. Naquele momento, o Muricy foi muito importante pro Santos, né? Mas enfim. Aí o que acontece, né? Aí eu já tava tancado. Aí eu lembro que na escola, no dia que o Santos perdeu pro Colo-Colo, eu pedi pra ir no banheiro, se eu não me engano, né? Aí quando eu voltei, eu usava fichar, né? Sabe que os caras escreveram no meio da atividade lá, colo na folha do papel, cara? Mano, filha da puta. Qual foi pra direção aquele dia lá? Aí depois o Santos devolveu os 6 pro Colo-Colo, ganhou do Cerro Porteño e tal. Aí o mata-mata o Santos foi passando tranquilo, então... e até então, era aquela piada, o Corinthians ainda não tinha Libertadores, o Santos tinha acabado de ganhar a terceira, não tinha sido rebaixado até então, né? Então, para quem era santista ali em 2010, 2011, principalmente, era maravilhoso, né? Eu vi a Libertadores com meu pai no apartamento, né? A gente morava no apartamento de São Paulo, então eu vi com meu pai, a gente abraçou, comemorou junto as Libertadores, foi um momento bacana. Futebolisticamente falando, foi um momento feliz para mim em 2010, 2011, que eu também, eu achava que o Santos nunca ia ganhar uma Libertadores, né? Cara. Era uma lenda, hoje é um pouco mais difícil, né? Quer dizer, hoje é um pouco mais fácil, né? Porque pelo domínio dos brasileiros, então se torna um sonho mais possível, né? Mas até então, nos anos 2000, assim, até começo da década passada, não era tão comum brasileiro, ainda tinha o domínio do Boca, né? O Boca que era um time muito temido em Libertadores, Sim, né? Então, era muito forte. Então, assim, é gostoso aqui, a gente tá falando sobre Libertadores, é gostoso, tá lembrando aqui sobre 2011, a sensação que foi ter ganhado a Libertadores, sabe? É muito legal, agradeço a todos aí, se vocês estão acompanhando até agora, assistindo todo mundo, nossos espectadores, ouvindo as nossas campanhas de cada um, o Grunge falando de 2005, o Tia 2019, eu falando de 2011, né?
E a respeito de 2020, eu vou confidenciar uma coisa para vocês. Eu não fiquei, claro, fiquei puto por ter perdido a Libertadores, embora perto do que veio depois daquela final, eu preferia ter vivido aquela vice. Mas eu queria compartilhar um negócio com vocês. Já comentei, acho que com os senhores, mas eu queria compartilhar abertamente com vocês. Ainda a gente vive a época de pandemia, né? Então, para quem não me conhece, eu tenho a família da minha mãe é toda palmeirense. Inclusive, se fosse por influência familiar, é por ter viado palmeirense, né? E o Palmeiras ganhou a Libertadores, lógico, eu fiquei cabisbaixo e tal. Só que acontece, pouco mais de um mês depois, um tio meu muito próximo, palmeirense roxo, se foi por conta da Covid. Então, o que acontece? Eu não tenho mágoa, rancor mais daquela final, porque eu penso assim, poxa vida, uma semana antes dessa final, o meu tio veio aqui em casa que foi aniversário da minha mãe. E eu lembro como que é que o Palmeiras ganhasse aquela Libertadores, ele tava muito na esperança, sabe? Ele tava muito... Porque ele só tinha visto a Libertadores de 99, sabe? E ele queria muito que o Palmeiras ganhasse aquela Libertadores. Aí eu posso pensar, poxa vida, esse foi feliz, o Palmeiras foi campeão. E não pôde nem ver 21, coitado. Eu fiquei feliz por ele também em 21. Aí eu torci pro Palmeiras em 21, desculpa, tia, mas por questão do meu tio aí, eu acabei de torcer pro Palmeiras em 21, falei, pô, mas, né, eu torci pro Flamengo e quebrei a cara. Bom, mas eu queria compartilhar com vocês aí, porque não tem como. Sim. O futebol, Libertadores, envolve muitas histórias pessoais. Então, é gostoso estar compartilhando com vocês aí. Antes de fazer encerramento, minhas considerações sobre 22 também, né? Acho que é justo. Fala aí, mano. Claro. Não, 2022, assim, vou ser mais rápido, porque, né, estamos com o tempo curto. 2022 foi um ano que entrou meio na desconfiança, porque tinha sido vice de praticamente tudo em 2021, vice do Brasileiro, vice da Libertadores, caiu de forma vexatória na Copa do Brasil, na minha opinião. 2022 não começou bem. O Flamengo cai para na Copa do Brasil, ele Atlético cai Paranaense. Nossa, eu juro que eu não estou lembrando. Ah, tá, lembrei, que foi 3-0 pro Atlético, não, foi? 2021. Em 2021 que caiu, 2022 foi campeão. Foi em 2021 na... Por isso que eu tô brisando. Eu lembro que o Flamengo tirou o São Paulo na semi, pô. Foi. Não é possível. Foi 2021 que o Flamengo caiu na semi pro Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense, tá certo. Tomou uma sapatada naquele jogo. Sapatada no Maracanã. Foi. Aí tava aquele clima de desconfiança. Começou perdendo o poderoso Carioca e a Supercopa daquele jeito. Teve 4 chances para ser campeão nos pênaltis e não conseguiu e tal. Aquele time meio desorganizado do Paulo Souza. Aí chegou depois o Dorival, né? Foi crescendo, meio aos trancos e barrancos. O arrozinho e feijão dele, né? De sempre. Exatamente. Aí, a partir do jogo contra o Corinthians, nas quartas de final, que ali dava para ver que o time poderia ir longe. Aí ganhou do Corinthians, depois ganhou do Vélez. Foi um atropelo na Argentina, aquele jogo. Um recital do Pedro, e depois acabou também ganhando a Copa do Brasil em cima do Corinthians, né? E essa Libertadores aí. Mas assim, convenhamos, claro, não deixei de comemorar, não sou louco, né? Mas 2019 foi 2019, cara. Não, foi com certeza, deve ter sido muito mais... Né? Bom, eu não vou fazer consideração sobre 92 e 93, porque eu já existia, mas eu tinha 6 meses e 1 ano, né, respectivamente, então eu não vou falar nada. Então, na opinião desta banca julgadora, né, a final da Libertadores de 2019 é a melhor final de Libertadores deste século. Então é isso. Obrigado por quem ficou até agora ouvindo aí as nossas historinhas, né, nessa resenha aqui de mesa de bar. E é isso. Estamos gravando no feriado de Corpus Christi aí. Bom feriado para todo mundo. Bom feriado. Bom feriado a todos. É isso aí. Tamo junto. Boa noite. Valeu, pessoal. Boa noite. Valeu. Até mais. Valeu. Até mais. Tchau.